Caros irmãos e irmãs, graça e paz, aqui estamos novamente fechando mais uma semana da nossa devocional, a Devocional Betel. Nosso momento de oração, nosso encontro de oração com a meditação na palavra para sermos alimentados espiritualmente e isso nos preparando, não é? Para o nosso momento de intercessão, o nosso momento de oração em família. Nós vamos cantar também, vamos louvar aquele que tem nos sustentado mesmo na crise. Mas antes disso, irmão e irmã, eu tenho um aviso aqui importante, que é quanto à retirada dos kits e também quanto às doações para as cestas básicas. Aqueles kits com máscaras e álcool em gel, que o Conselho está encabeçando aí e através do trabalho de várias irmãs e irmãos, está disponibilizando para a igreja, para aqueles que precisam. Esses kits podem ser retirados na igreja, de segunda a quarta e também na sexta-feira, no horário aí pela manhã, das 9 até no máximo às 14 horas, vai ter gente lá na igreja e você pode doar então os itens para compormos as cestas básicas. Esta semana os nossos diáconos colocaram nos grupos do WhatsApp a necessidade, não é? Muitas famílias estão sendo assistidas, mas existe a necessidade de suprirmos ali a despensa da nossa junta diaconal para que isso seja efetivado. Então faça a sua parte, cada família levando alguns itens, nós teremos ali a despensa cheia e muitas famílias serão abençoadas, como eu disse, tá bom? Você então procure o diácono Paulo Lacerda. Você pode também fazer isso nos finais de semana, não é sábado e domingo, mas daí precisa agendar durante a semana, de segunda a quarta, como eu disse, e também de sexta-feira, com exceção das quintas-feiras, tá bom? E ao fazer isso, você também pode devolver os seus dízimos e as suas ofertas, além da via bancária, não é? Além da transferência, do depósito, enfim, você também pode entregar em mãos. Mais uma vez, nós lembramos que aqueles irmãos que estão com dificuldade de fazer isso podem acionar um de nossos presbíteros, a mim mesmo, ou um de nossos diáconos, para que isso seja então efetivado, tá bom? Qualquer dúvida é só só entrar em contato conosco. Vamos cantar, irmãos, um hino do nosso inário que há muito tempo, desde que as nossas devocionais começaram, há muito tempo eu já tenho pensado em cantarmos aqui, é o que fala da fidelidade de Deus. Hino 32, o Deus fiel. Eu peço então que você abra ali o seu inário, ou melhor, acompanhe, não é? Aqui eu creio que nós teremos também aqui a letra e você vai cantar sobre a fidelidade de Deus. Cantemos juntos, o Deus fiel. Tu és fiel, Senhor, ó Pai celeste, teus filhos sabem que não falharás, nunca mudaste, tu nunca faltaste, tal como eras tu sempre serás. Tu és fiel, Senhor, tu és fiel, Senhor, dia após dia, com bênção sem fim. Tua mercê nos sustenta e nos guarda. Tu és fiel, Senhor, fiel assim. Flores e frutos
céu, tudo criaste na terra e nos ares, para louvar-te, Senhor, que és fiel. Tu és fiel, Senhor, tu és fiel, Senhor, dia após dia, com bênção sem fim. Tua mercê nos sustenta e nos guarda. Tu és fiel, Senhor, fiel assim. Pleno perdão tu dás, que segurança, cada momento me guia, Senhor, e no porvir, ó que doce esperança, desfrutarei do teu rico favor. Tu és fiel, Senhor, tu és fiel, Senhor, dia após dia, com bênção sem fim. Tua mercê nos sustenta e nos guarda. Tu és fiel, Senhor, fiel assim. Amém. Amém. Eu convido você agora a abrir a sua Bíblia no Salmo 123, que é a sequência do nosso estudo nos Salmos de Romagem. Salmo 123. Acompanhe a leitura. O texto sagrado nos diz assim: A ti que habitas nos céus, elevo os olhos. Como os olhos dos servos estão fitos nas mãos dos seus senhores, e os olhos da serva na mão de sua senhora, assim os nossos olhos estão fitos no Senhor nosso Deus, até que se compadeça de nós. Tem misericórdia de nós, Senhor, tem misericórdia, pois estamos sendo desprezados. Melhor, pois estamos sobremodo fartos de desprezo. A nossa alma está saturada do escárnio dos que estão à sua vontade e do desprezo dos soberbos. Irmãos, como você sabe, no estudo dos Salmos de Romagem, nós já completamos a primeira trilogia, não é? E vamos lembrar que há um padrão triplo repetitivo aqui nas trilogias. São 5 trilogias, nós já percorremos uma delas. Esse padrão triplo que se repete começa com o salmo problema, depois temos um salmo de confiança e por fim um salmo de triunfo. E hoje nós vamos estudar a segunda trilogia, ou começar a estudar a segunda trilogia. Um comentarista, Barnes, ele chama essa nova trilogia, a partir do Salmo 123, de a maré crescente da fé. O Salmo 123 sendo um grito por misericórdia diante do desprezo dos arrogantes. O Salmo 124 sendo o reconhecimento, a gratidão de ter Deus ao nosso lado como nosso protetor infalível. E o Salmo 125 como descrevendo aí a segurança e a estabilidade daqueles que confiam no Senhor. Vamos então examinar o Salmo 123. Esse salmo pode ser intitulado como Olhando para Cima em busca da misericórdia de Deus. Nesse salmo, irmãos,
O salmista está novamente em sofrimento, em dor, e ele está sendo desprezado, por isso está sofrendo, está sendo escarnecido, mesmo ridicularizado por descrentes, por gente sem o temor de Deus, por gente arrogante, prepotente. Ele então faz o quê? Ele olha para cima, ele clama por misericórdia. Aliás, você pode notar nos versos 1 e 2 que o salmista coloca o tema do olhar, né? Aqui com a palavra olhos aparecendo aqui 4 vezes. Ele também acentua o tema da misericórdia quando no verso 3 e 4 ele fala 2 vezes da misericórdia do Senhor. Se você está no meio da crise, sofrendo de alguma maneira, se você, nestes dias incertos que estamos vivendo, está passando por situações semelhantes, pode ser ao que o salmista passava, eu te convido então a fazer o mesmo que ele, a olhar para cima, a olhar para o Senhor, a focar na misericórdia do nosso Deus. Na verdade, irmãos, nós devemos olhar para Deus como um rei soberano que ele é. É isso que o salmista coloca no verso 1, quando ele diz assim: a ti que habitas nos céus, elevo os olhos. Interessante isso, não é? A ti que habitas nos céus. Os céus são vistos no Antigo Testamento como sendo a morada de Deus. Lá está o seu trono, o trono que é cheio de glória e de poder. E do seu trono do céu, Deus reina soberanamente. Deus reina sobre tudo e sobre todos. É o que diz o salmista no Salmo 115, verso 3. No céu está o nosso Deus, e tudo faz como lhe agrada. Aqui no Salmo 123, então, o salmista, por conta do que ele estava vivendo, ele eleva os olhos aos céus. Ele olha para Deus no seu trono como um rei soberano. Irmãos, é para Deus que nós devemos olhar em todos os momentos. É para Deus que nós devemos olhar também em momentos de dificuldade, porque Deus reina soberanamente. E porque ele reina, nós devemos ter algumas convicções, não é? Todos nós vamos enfrentar oposição, perseguição, sofrimento em alguma medida, em algum momento dessa vida. Mesmo no serviço a Deus, isso é possível. E quando oposição e sofrimento bater na nossa porta, nós devemos confiar na providência de Deus. Ele reina soberanamente. E como um rei, ele tem um plano soberano para a nossa vida. Nenhuma força do mal pode frustrar o plano de Deus para nós, irmãos. Providência, quando falamos da providência de Deus, aliás, fica aqui até uma consideração, porque ultimamente temos falado muito da providência de Deus, ou melhor, temos ouvido muito sobre a providência de Deus, e uma abordagem, irmãos, que nós temos batido nessa tecla, uma abordagem errada, que é feita quando se aborda a providência de Deus, é o uso daquela expressão: entra com providência, Senhor. Irmãos, não é assim que Deus age. Deus não é um Deus que vem apagar fogo. Ele age continuamente, providencialmente, por ele ser o rei, por ser ele o rei soberano. A sua providência então é dioturna. Ele não entra com providência, ele age sempre e a todo instante providencialmente. A providência é o meio pelo qual Deus realiza os seus planos na nossa vida. Então, algo que não devemos nunca esquecer é que Deus nunca está mais perto do seu povo do que quando eles não podem vê-lo, não podem ver o seu rosto. Nós devemos olhar para ele como aquele que reina, como aquele que está nos céus e faz tudo como lhe agrada. Por isso o salmista diz: a ti que habitas nos céus, eu elevo os meus olhos. Mas devemos olhar para ele também como um servo olha para o seu senhor.
Diz aqui o salmista no verso 2: como os olhos dos servos estão fitos nas mãos dos seus senhores, e os olhos da serva na mão de sua senhora, assim os nossos olhos estão fitos no Senhor nosso Deus. Interessante isso, irmãos. A imagem que o salmista usa aqui é de um servo que trabalha para o seu senhor, de uma escrava que está ali diante da sua ama. E é assim que nós devemos nos aproximar de Deus. Aliás, alguns detalhes importantes nisso, né? O servo está atento à vontade do seu senhor. Os olhos dos servos estão fitos, focados no Senhor, esperando, aguardando, estão na expectativa ali de alguma ordem, de algum pedido, não é? Derek Kidner, comentarista bíblico, ele diz que é a atenção treinada do servo que está pronto para o menor gesto do seu Senhor. Nós devemos estar atentos à vontade de Deus para a nossa vida. Como diz o apóstolo Paulo, não sejamos insensatos, mas procuremos entender qual seja a vontade do Senhor. O servo também espera pelo tempo do seu Senhor. E isso aqui é algo precioso para nós, irmãos. Em dias de dificuldade, o servo espera pelo tempo do seu Senhor. O salmista termina o verso 2 dizendo: até que se compadeça de nós. A expressão até que se compadeça indica que há um período de espera. Há um período de espera antes da chegada de ajuda necessária, não é? Deus tem o seu tempo certo, irmão e irmã, mas é preciso aguardar e esperar confiantemente pelo Senhor. Quando Deus, aos nossos olhos, adia a sua ajuda, é para exercitar a nossa fé, para exercitar a nossa paciência, para enriquecer e fortalecer a nossa esperança, até que se compadeça de nós. Nós devemos aguardar o tempo do nosso Senhor. E em terceiro lugar, o servo depende do Senhor para tudo, para todas as coisas. Era assim nos tempos ali onde os servos estavam servindo aos seus senhores, não é? E é assim hoje para nós em relação a Deus. Nós dependemos de Deus para tudo, para viver, para a nossa salvação, para enfrentar os problemas da vida. Deus não nos abandonará. Deus suprirá as nossas necessidades todas. Nós dependemos do Senhor, como servos que somos, para todas as coisas. Mas além disso, irmãos, nos últimos 2 versículos do Salmo, versículos 3 e 4, nós temos também um chamado aqui a olharmos para Deus como o Pai de toda misericórdia. A maior necessidade nossa é de misericórdia. Por isso o salmista aqui diz no verso 3, tem misericórdia de nós, Senhor. E ele repete, tem misericórdia. E ele dá o motivo do seu pedido, ele expõe o motivo do seu pedido, né? Pois estamos sobremodo fartos de desprezo. O salmista estava sendo desprezado. A nossa alma está saturada de escárnio. E ele repete, do desprezo dos soberbos. Irmãos, é nesse contexto que o salmista olha para Deus como Pai de toda misericórdia. A misericórdia de Deus, irmãos, é a causa de não sermos consumidos. A misericórdia do Senhor nos lembra que Ele é o Pai de misericórdias. Ele e só Ele é o Deus de toda consolação. Na sua misericórdia, Deus vê o nosso sofrimento. Ele se preocupa com a nossa dor. Ele conhece os nossos limites físicos, até mesmo os nossos limites espirituais. Deus nos livra do sofrimento, do escárnio, do desprezo de gente sem o temor de Deus. É isso que o salmista está colocando aqui. E Deus se opõe aos que são soberbos, não é? Warren Wiersbe, outro comentarista bíblico, ele resume bem a mensagem desse salmo dizendo assim: onde buscamos socorro quando somos difamados e perseguidos? Buscamos pela fé o trono de Deus, a mão de Deus, a misericórdia de Deus e a graça de Deus. Portanto, o tema do Salmo 123 é olhando para cima.
olhando para cima, em busca de misericórdia, até que ele se compadeça de nós. Irmãos, eu quero terminar a minha breve mensagem de hoje citando aqui as palavras de uma música, de um cântico composto pelo cantor João Alexandre e intitulada Pra Cima Brasil. Muitos conhecem, vão se lembrar aqui, e a letra é muito pertinente para o momento que nós estamos vivendo e tem tudo a ver também com a temática do Salmo 123. A letra é a seguinte: como será o futuro do nosso país? Surge a pergunta no olhar e na alma do povo. Cada vez mais cresce a fome nas ruas, nos morros, cada vez menos dinheiro para sobreviver. Onde andará a justiça outrora perdida? Some a resposta na voz e na vez de quem manda. Homens com tanto poder e nenhum coração. Gente que compra e que vende a moral da nação. E aí vem o coro, irmãos, dizendo assim para mim e para você: Brasil, olha para cima. Existe uma chance de ser novamente feliz. Brasil, há uma esperança. Volta teus olhos para Deus, justo juiz. Eu quero encorajar você a fazer o mesmo, a olhar para cima. Ainda existe uma esperança. Tudo está nas mãos daquele que é o Rei soberano, daquele que habita nos céus. Então olhemos para Deus como sendo o justo juiz. Volta os teus olhos para Deus no meio dessa crise. Vamos orar agora ao nosso Deus? Querido Pai, nós te louvamos, ó Deus, porque a tua palavra é viva. Obrigado, ó Deus, porque o Senhor nos conduz através dela. Obrigado, ó Deus, pelas experiências do salmista, aqui exposta no Salmo 123. Obrigado, ó Deus, porque ele pôde olhar para cima, reconhecer que o Senhor é o Rei, que tudo faz como lhe agrada. Obrigado a Deus porque ele se reconheceu como um servo do Senhor, que aguardava na vontade do Senhor, que aguardava o tempo do Senhor agir e nos responder, até que o Senhor se compadecesse dele. Nós, ó Deus, também olhamos para cima, até que o Senhor se compadeça de nós, no meio desta pandemia. Nós aguardamos o tempo do Senhor. Queremos, ó Deus, como um servo obediente, aguardar a resposta que vem do alto. Queremos esperar como um servo, esperar confiantemente pelo Senhor, porque o Senhor vai se inclinar para nós e vai nos ouvir quando estamos clamando por socorro. Tem misericórdia de nós. A exemplo do salmista, nós clamamos a Ti, ó Deus. E obrigado pela certeza de que o Senhor nos ouve e de que o Senhor cuida de nós em todo o tempo. Renova a nossa fé, ó Deus. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Um forte abraço, ainda que virtual, em todos vocês e que estejamos firmes agora em oração com as nossas famílias. Um forte abraço, Deus os abençoe.